Bom dia, irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus, Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Estamos aqui para mais um podcast, vamos falar da Palavra de Deus. Eu peço que você abra aí comigo no livro de Ageu, capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1. Diz assim no versículo 1: No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta ao Senhor dos Exércitos: Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Somente até aqui, que é o capítulo todo, do versículo 1 ao versículo 15 de Ageu, capítulo 1. Amém? Então, irmãos, vamos raciocinar o que o Senhor está querendo dizer para nós acerca desta palavra. Se a gente observar ao nosso redor, muitas vezes, né, a gente fala: Senhor, que seja suficiente, né, que seja suficiente o que eu ganho, que seja suficiente o que eu produzo, que seja suficiente o que eu faço para me sustentar, para sustentar minha casa, sustentar minha família, né? E muitas vezes não é o que a gente vê. Muitas vezes a gente vê que a gente trabalha, trabalha, trabalha e a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue prosperar, né? A gente sempre acha que é pouco. E às vezes a gente vê pessoas com tão pouco fazendo tantas coisas, né? E aí a gente se pergunta, como que aquela pessoa consegue, né? Como que o dinheiro dela rende tanto se ela tem um cargo, uma função assim não tão elevada, né? Não é uma pessoa rica de bens, como que ela consegue fazer tantas coisas? Como que o Senhor prospera dessa forma? E é exatamente disso que fala este capítulo de Ageu, que muitas vezes a gente deixa as coisas do Senhor em segundo plano, né? A gente deixa a obra dele
a gente deixa o templo dele. O que que é o templo dele? O templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a gente também nos abandona. Como que a gente pode nos abandonar? A gente deixa de cuidar da nossa parte espiritual. A gente deixa de se relacionar com Deus. A gente deixa de buscar. A gente deixa de adorar. A gente deixa de cultuar a Deus por causa das nossas preocupações com as coisas deste mundo, né? Com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir. E a palavra do Senhor é clara, né? Que se Deus ele veste o lírio do campo, mais belo do que se vestia Salomão, que foi o rei mais rico da face dessa terra, que já pisou nessa terra, como que ele não vai cuidar de nós, né? Como que ele não vai, ele não se preocupa conosco nos mínimos detalhes? Então, irmãos, Deus ele sabe tudo que nós precisamos. Antes mesmo de a gente abrir a nossa boca para falar, para pedir, ele já sabe o que a gente precisa, ele já sabe que a gente precisa pagar nossa conta de luz, nossa conta de água, que a gente precisa comprar uma roupa, que a gente precisa comer, que a nossa alimentação ela está inadequada, que a gente precisa comer melhor, que a gente precisa de um tratamento médico. Deus sabe de todas essas coisas. E a palavra também diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente precisa parar com esse negócio de deixar Deus em segundo plano, deixar as coisas de Deus em segundo plano. É muito pelo contrário. As coisas de Deus elas têm que ser prioridade para nós. Elas têm que estar em primeiro plano. Porque quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, quando a gente ama Ele acima de todas as coisas, né, todas as outras coisas, elas acontecem, elas vêm. Né? O Senhor faz prosperar o trabalho das nossas mãos, o Senhor dá crescimento para a nossa plantação. Né? Assim como diz aqui, olha que forte, no versículo 10, por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Versículo 11, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo, o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, o Senhor ele tem controle sobre todas essas coisas, não é nós que temos o controle. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute, que a gente batalhe todos os nossos dias, quem faz o sucesso da colheita é Deus. A gente tem que entender isso. É Deus, entendeu? E quando ele olha para nós e vê a gente espedaçado, a gente vê a gente arruinado, o templo dele arruinado, o templo dele aqui, irmão, que nós estamos falando, eu não estou falando da casa do Senhor, não estou falando da igreja em si, a igreja templo. Eu estou falando de nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando ele vê que a gente está acabado, que a gente está arruinado espiritualmente, que a gente está arrasado, sabe? Ele faz, às vezes, a gente passar por gera alguma escassez na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, para que a gente possa entender, poxa, mas por que isso está acontecendo? Se eu estou trabalhando que nem um cão, se eu estou me esforçando tanto, né? Se eu estou lutando tanto, mas por que eu não estou tendo resultado, Senhor? Né? E às vezes essa é a resposta. Eu não estou dizendo que é o caso de todos, irmãos. Entenda. Mas se essa palavra você está aqui, está escutando essa palavra serve para você também, para que você seja confrontado com ela e perceba o que você está fazendo e consiga melhorar, porque sempre a gente pode melhorar, sempre a gente pode mudar alguma coisa, sempre a gente pode aperfeiçoar. Então, se esse não é o seu caso, é que você e eu, aí a gente se preocupe cada vez mais e olhar em primeiro lugar para as coisas de Deus. Né? Não é assim quando a gente recebe o nosso pagamento, quando a gente recebe a nossa colheita, a gente não se preocupa em separar 10% para o Senhor, né? Que é a primícia, o dízimo é a primícia, aqueles 10% que a gente separa, é a primeira coisa que a gente faz por amor, porque a gente ama, né? A gente ama dar para o reino de Deus, porque o Senhor nos abençoou e a gente sabe que a gente devolvendo esses 10% para Deus,
Ele vai abençoar os outros 90% de uma forma que aquele dinheiro, aquela colheita, ela não vai acabar tão cedo, sabe? Ela vai multiplicar, ela vai prosperar, ela vai transbordar, e a próxima, e a próxima, e a próxima colheita serão ainda mais fartas, ainda mais abundantes. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E eu não estou falando aqui de dar dinheiro na igreja, em igreja A, igreja B, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que dízimo é feito para fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? É ter misericórdia do irmão que está do teu lado, que está precisando de uma cesta básica, está precisando de comida. É para você olhar para o idoso, para uma idosa, para uma viúva que está sozinha, que está precisando de um medicamento, não tem dinheiro para comprar aquela medicação, e você vai lá e com o dinheiro do teu dízimo e vai lá e compra. Você não precisa necessariamente estar dando dinheiro lá na tua igreja. Se você tem medo de que vai estar enriquecendo o teu pastor, que é só isso que para isso que serve o dízimo, se você não confia naquela obra, naquele templo, naquela casa do Senhor, então você confie no seu próprio entendimento e faça o que é correto com esse dinheiro, né? E plante no reino de Deus, porque o reino de Deus é o lugar mais próspero, o lugar onde o seu dinheiro mais vai multiplicar. Não existe mercado financeiro, não existe aplicação financeira onde o seu dinheiro vai crescer mais, sabe? Mas não faça isso por ganância, não faça isso por receber em troca, faça isso por amor a Deus. Porque a palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então tem que ser com alegria que a gente dá o nosso dízimo, que a gente devolve para Deus o nosso dízimo, para a obra, para o reino. Amém? Eu nem sei porque que eu entrei aqui em falar de dízimo, mas é que uma coisa acaba sendo ligada à outra, né? E aqui a palavra diz que o povo atendeu ao Senhor, que o povo escutou as palavras do profeta, né? E entendeu que realmente aquela palavra vinha de Deus. Então a gente tem que ser assim, em vez de a gente ficar com mimimi, toda vez que vem alguma repreensão ou alguma palavra que nos confronta, a gente tem que abaixar a nossa cabeça e pensar: será que realmente estou fazendo isso? Será que realmente eu não tenho algum ponto que eu possa melhorar? E não ficar pensando, isso não serve para mim. Isso é para o meu irmão, isso é para o meu pai, para minha mãe, para o periquito, para o papagaio, e nunca serve para mim. Não é assim. Né? A palavra ela não deve nos ferir, ela não deve nos machucar, ela deve nos confrontar a uma mudança, ela deve nos motivar a uma mudança, a uma transformação positiva. Porque o evangelho, sem transformação na nossa vida, né, não tem uma pessoa que seja impactada por Jesus, venha ter um encontro com Jesus e não seja transformada, porque a transformação ela vem de dentro para fora. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma. Amém? Então eu quero que vocês reflitam nessa palavra, né, e que vocês comecem esta semana pensando, né, no que você tem feito da tua vida, o que você tem plantado no reino de Deus, né? E como tem sido as tuas preocupações, né? Como que você tem balanceado isso? Você tem se preocupado mais com as coisas do reino ou mais com as coisas do mundo? Você tem se preocupado mais consigo mesmo, com a tua própria casa, com o teu próprio umbigo? Ou você tem se preocupado com o que está à tua volta acontecendo, com as pessoas que estão à tua volta, até com as pessoas da tua família, com os teus familiares, teus parentes, teus amigos, até com os teus inimigos, né? Porque se a gente vê alguma pessoa passando necessidade, alguma pessoa passando um apuro, né? Mesmo que aquela pessoa não goste de nós, não há nada mais digno, né, do que estender a nossa mão para ajudar essa pessoa. Porque isso que o inimigo menos quer, o inimigo mais odeia, é quando a gente quebra aquele ciclo de ódio, sabe? Aquele círculo de ódio que fica, que você pagando com o mal pagando, sendo pago com o mal, e isso nunca termina. E na hora que você paga o mal com o bem, esse ciclo é quebrado, né? E aí o inimigo ele se enfurece, né? Isso estremece, abala o inferno, a estrutura do inferno, porque é com amor, né, que a gente luta contra o inimigo. O amor é a nossa principal arma, né? Está estranho falar que o amor é uma arma, mas é uma arma poderosa, irmãos. É uma arma poderosíssima.
Amém? Então eu quero orar por você que ficou comigo até aqui, escutando mais esta palavra, mais esse podcast, mais um começo de uma semana, né, que se inicia na nossa vida. Quero que a gente seja grato ao Senhor por mais uma oportunidade que a gente possa estar plantando, né, principalmente no reino de Deus, principalmente buscando as coisas espirituais, né, buscando juntar os nossos tesouros no céu e não aqui na terra com coisas que vão ficar, com coisas que vão ser corroídas, né, pelas traças e pela ferrugem, e que a gente possa estar plantando para que a gente tenha vida e vida com abundância, para que a gente viva bem e para que a gente possa transbordar para poder ajudar outras pessoas, que tem tantas e tantas e tantas precisando. Não é verdade? Amém? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa semana que se inicia, Paizinho. Obrigado pela nossa saúde, Pai. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela maneira especial com que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O Senhor tem nos direcionado. O Senhor tem nos exortado. O Senhor tem nos motivado, Pai. O Senhor tem cuidado de todas as coisas. O Senhor tem nos mostrado onde estamos errando, o Senhor tem nos motivado naquilo que estamos acertando para que a gente venha a continuar, para que a gente não venha a parar, para que a gente não desista, Senhor. Nos dá força, Paizinho querido, para mais uma semana, Deus. Mais uma semana de batalha, Pai, que a gente lute, Senhor, como guerreiros, Pai. Guerreiros, Senhor, porque eu sei que o inimigo, ele não está de brincadeira, Senhor. Ele vem para querer nos derrubar, ele vem para querer nos desanimar, ele vem para querer acabar com toda a nossa plantação, mas o Senhor é aquele que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar, Pai. Então eu creio, Senhor, e eu te peço, Pai, continua nos protegendo, continua nos deixando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, onde a gente possa descansar em paz, fazendo o nosso trabalho, cuidando da nossa família, olhando também para os lados e cuidando do nosso próximo, daquelas pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, para que a gente venha abençoar, para que a gente venha ajudar, para que a gente venha aconselhar, para que a gente venha falar com o amor do teu amor, Jesus, do teu amor. Que o teu amor é inexplicável, é de tão grande, de tão especial. Então que seja assim a nossa semana, regada com harmonia, na comunhão de Deus, na comunhão entre os irmãos, que a gente possa estar sendo sensíveis para escutar a voz do Espírito Santo, e também que a gente tenha sensibilidade e compaixão do nosso irmão, da nossa irmã que está ao nosso lado, que a gente entenda, né, o sofrimento, que a gente não seja insensível a ponto de falar isso é frescura, aí não tá doendo, né? Isso, esse sofrimento dele é muito pouco, eu tô passando por coisa pior e não tô reclamando. Não, que a gente não seja assim, irmãos. A gente possa olhar pro lado com compaixão para os nossos irmãos, estender a mão, ajudar, nem que seja com uma palavra, nem que seja com um abraço. Isso muitas vezes é mais do que a pessoa está precisando, é mais do que suficiente. Amém? E isso é tudo que Deus espera de nós. Isso é fazer a obra de Deus. É realmente ter compaixão, porque Jesus era assim. Jesus era assim. Onde ele passava, ele tinha compaixão das pessoas. A primeira coisa que ele tinha era compaixão, né? E o amor. E o amor acima de tudo. Tudo ele tratava com amor, nada ele tratava com ódio, nem com desrespeito, nem com gritaria, nem com ira, nem com fúria, não. Né? Mas com os dons do Espírito Santo que nós recebemos do Pai, é que a gente devemos tratar os outros assim como nós gostaríamos de sermos tratados. Amém? Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Não esqueça de curtir e compartilhar esta mensagem, irmãos. Em nome de Jesus. Se inscreve aí no canal do YouTube, se você estiver no YouTube. Deixa marcado aí os links das redes sociais. Curte a página aí se você estiver no Facebook. E vamos que vamos para mais uma semana. Que essa seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmão.